Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem. Senhor presidente, duas reformas, deputado Levi, atormentam hoje a vida dos brasileiros. A reforma trabalhista de um lado e a reforma previdenciária de outro. E são temas que vêm sendo tratados no noticiário nacional, uma vez que são votadas no Congresso Nacional, mas que têm afetando e afetarão, na verdade, a vida de todos os brasileiros. E nesse sentido, deputado Levi, uma reforma que eu considero a mãe de todas as reformas tem passado um pouco despercebido, que é a reforma política. Afinal de contas, quem votará a reforma trabalhista e a reforma da Previdência são os políticos que estão no Congresso Nacional. E lá eles chegaram por conta de um sistema eleitoral que já está em vigor hoje em dia. E aí, deputado Levi, eu trago a informação de que esta semana será apresentado o relatório da reforma política pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. E quero trazer alguns pontos aqui desse relatório que será apresentado, que já foi adiantado pelo deputado, para que a gente possa, senhor presidente, e esse é o pedido que já faço a Vossa Excelência, aos líderes dessa casa, indicar, deputado Levi, os membros para a comissão especial que essa casa aprovou de acompanhamento da reforma política. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, deputado Levi, o relatório, deputado Cabo Campos, sairá pela aprovação do voto em lista. O voto em lista, deputado Cabo Campos, será o eleitor sair no dia da eleição e ele não escolherá seus candidatos, ele escolherá apenas o partido ao qual vai escolher. E ele vai eleger aquele candidato que estiver de acordo com o número da ordem de inscrição na lista. Então, tome, por exemplo, o partido de Vossa Excelência, Democratas. Se tiver os votos necessários para eleger 2 deputados e Vossa Excelência for o terceiro da lista, Vossa Excelência não será reeleito deputado estadual, que é o que jamais eu desejo pelo trabalho que Vossa Excelência desempenha nessa casa. Aí, vocês me perguntam, e quem escolhe a lista? Os caciques dos partidos. E aí entra o grande problema, deputado Levi. Por isso eu acho que, embora nós não votemos essa matéria, mas nós fazemos parte do sistema político, os deputados estaduais, os vereadores, e, portanto, precisamos estar inseridos nessa discussão. O voto em lista, para que você tenha ideia, Vossa Excelência tenha ideia, deputado Cabo Campos, ele necessariamente traz consigo o financiamento público de campanha. E aí, o fundo partidário, que atualmente é de 800 milhões por ano para os partidos, passará automaticamente para 4 bilhões por ano para poder ter o financiamento das campanhas. E a pergunta que faço, deputado Levi, será que é interessante o povo brasileiro pagar 3 bilhões e 200 milhões para eleger político ou discutir a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista? É outra pergunta que a gente tem que se fazer. Um outro ponto que já foi adiantado pelo relator da reforma política na Câmara é que ele vai apresentar o fim, a extinção dos cargos de vices. Ou seja, nós não elegeremos mais nem vice-presidente, nem vice-governador, nem vice-prefeito. Esse é um tema interessante, que eu, de fato, ainda não tenho uma opinião formada, mas acho que merece um melhor debate, deputada Graça Paz, para que não seja aprovado de afogadilho, às pressas no Congresso Nacional, e depois venha se perceber que esse é um erro ao ser discutido e aprovada a matéria da forma como está sendo colocada. Por outro lado, o relator da reforma política apresentará também o fim da reeleição. E aí eu concordo com esse ponto. Acho que a reeleição tem sido prejudicial para o país, os estados e os municípios onde ocorreu. E, por outro lado, também acho importante, ao acabar com a reeleição, o mandato passará de 4 para 5 anos para o chefe do Poder Executivo. Acho que é o tempo necessário para que um chefe de Poder Executivo consiga fazer o planejamento e levar à frente as ações do Poder Executivo. Por outro lado, tratam de voto em lista fechada, financiamento público de campanha, fim da reeleição, fim das coligações proporcionais, que serão apresentados também
esta semana ainda o parecer do relator pelo fim das coligações proporcionais. Já concluo, senhor presidente. E o mais preocupante é que esse parecer do relator da reforma política será votado este mês na comissão especial e no mês que vem, deputado Levi, no mês de maio, já será votado no plenário da Câmara Federal. Então, esse meu pronunciamento é no sentido de pedir aos líderes de bloco desta casa que indiquem o mais rápido possível os deputados que farão parte dessa comissão especial de 7 membros para acompanhar a reforma política que está em debate em nosso país. De nada adianta, deputada Graça Paz, deputado Levi, deputado Cabo Campos, se discutir como vai ficar a reforma trabalhista, como vai ficar a reforma da Previdência, se nós não formos no cerne da questão, que é discutir a mãe de todas as reformas, que é a que diz, deputado Levi, como vão chegar os nossos representantes para poder votar as pautas importantes para o nosso país, para o nosso Estado e para os nossos municípios. Portanto, senhor presidente Otelino, eu peço a Vossa Excelência que já me ajude no trabalho de requerer dos líderes de bloco a indicação dos membros para essa comissão, para que essa comissão possa ser instalada esta semana e, ainda esta semana, a gente possa nos reunir e discutir a nossa ida a Brasília para acompanhar o processo de votação da reforma política e, mais do que isso, já adianto como autor do requerimento que solicitou essa comissão especial, a realização de uma audiência pública, deputado Cabo Campos, deputado Levi, nesta casa, para que nós possamos ouvir aquele que deve ser ouvido antes de ser votada a reforma política, que é o povo, que é o eleitor, que é aquele que sai da sua casa e tem o poder de dizer quem vai estar representando, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. Era o que tinha a relatar, senhor presidente.